Hoje no meu podcast vamos entrevistar o empresário Vanderlei Pool. Acho que a tua vida é corrida? Imagina um cara que tem 3 lojas diferentes, porque o Mercadão dos Óculos tem 8 lojas, Sintonia da Moda e aí detém Mestre das Obras Locações. Ou seja, vida corrida. Como é que faz para fazer tudo isso? Lembrar de que esse programa tem o patrocínio de Oral Unique, Sicredi, Santa Clara Máquinas, Quicão, Caderode, Cantina do Filé, CFC Vitória, Preto Materiais de Construção, Tratar e Madeiras Tratadas, Mercadão dos Óculos, Max Serviços, Tradição Digital, Compensados Lajado e Casa do Ciclista. Bom, quase tão corrido para mim ler aqui quanto o teu dia, aí mais ou menos por aí. Como é que tá, Vanderlei? Bom dia, Joel. Olá, ouvintes que nos assistem. Realmente, a vida ela é corrida, sim, principalmente para quem tem muitas lojas, né? Mas não é nada impossível, né? A gente consegue se organizar. Não sou eu sozinho que toco as operações, né? Tenho quase em todas as lojas eu tenho gente que me ajuda muito, né? Os braços direitos, né? Então isso faz toda a diferença para tu ter mais operações, né? Até há anos atrás, quando eu tinha poucas lojas, duas lojas, eu fazia de tudo na loja e gostava de fazer tudo mesmo. Tinha dificuldade de delegar, né? E quando eu aprendi a lidar melhor com isso, que aí que começou a ficar mais fácil para mim, porque aí eu comecei a me não tá tão sobrecarregado, né? Consegui delegar mais as funções, né? E isso fez com que permitisse ter mais lojas, né? Então, isso foi uma diferença, uma virada de chave muito importante para mim. Sabe que tu chegou aqui no estúdio, a gente conversou, tu tranquilo, chegou antes do horário, né? E aí a gente conversou sobre isso. Como é que tu tem a vida tranquila, né? Porque eu já te vi em outros momentos, na rádio tu vai também antes, não chega atrasado. Como é que tu consegue te organizar? Aí tu falou uma frase que me chamou a atenção. Eu delego muitas coisas. Né? Tu tem pessoas de confiança, é isso? Exatamente. A maioria das minhas lojas eu tenho sócios operadores, Joel. Então, e esses sócios operadores são pessoas de extrema confiança, pessoas muito competentes, né? Então, isso faz com que eu possa ter mais empresas. Claro que a gente exige que a gente se organize. Muitas vezes eu não tenho horário, né? Se precisar trabalhar 10, 11, 12 da noite ou de manhã, 5 da manhã, estou na ativa, não me importo. Quando dá os problemas, a gente tem que estar ali pronto para resolver, né? Trabalho não te assusta? Não. Eu aprendi a trabalhar desde pequenininho, né? Para quem não sabe, eu me criei na roça. Até os 27 anos eu trabalhei. Bastante tempo no interior. Bastante tempo, né? Eu trabalhei desde os 5, 6 anos, eu já ia com meu pai na roça. A gente somos naturais ali da cidade de Sério, Alto Sampaio. Alto Sampaio. Exatamente. De lá, terra muito íngreme, né? Então... Terra dobrada, como fala, né? Exatamente. Planta de espingarda e colhe de laço. Isso aí. Eu vivi muito isso. E meu pai me ensinou a trabalhar desde muito novo, né? Então, ia para a escola, no contraturno, chegava em casa, comia e ia para a roça ajudar a trabalhar. Então, isso fez com que eu aprendesse a trabalhar muito, né? O meu pai sempre foi uma pessoa que exigia muito, né? E graças a Deus isso fez com que eu conseguisse prosperar na vida, né? Então, até os 27 anos eu trabalhei na roça plantando Plantava o quê? Tabaco, fumo. Sim. Na cidade aqui de Venâncio Aires, linha Terezinha Sampaio, não sei se conheço bem. Tem amigos lá, inclusive. Que legal. Então, eu comecei a minha primeira loja faz 19 anos atrás. Comecei com a Sintonia da Moda, foi minha primeira oportunidade no comércio, né? E como é que pra gente não pular, essa história é interessante, a gente saiu da roça plantando fumo e abriu uma loja, da onde foi o estalo, como é que aconteceu isso? Pois é, Joel, eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? Eu gostava muito de assistir a pequenas empresas, grandes negócios, eu não perdia.
Nenhum programa. Assistia todos, acordava cedo no domingo de manhã para assistir, né? Então, e eu sempre ficava atento em histórias de empreendedores, né? Era uma coisa que sempre me despertava atenção. E mesmo quando eu morava lá no interior, trabalhando fumo, volta e meia surgia um briquezinho, né? Teve um tempo até que eu vendi couro de boi. Comprava e revendia, né? Levava de moto, inclusive. Então era uma indiada, né? Mas faziam uns pila bom. Fazia uns pila, ajudava. Não era muito, mas ajudava, né? E aí até os 27 anos eu juntei, naquela época, Joel, eu consegui juntar R$35.000. Imagina, 19 anos atrás, era uma boa grana, né? Então, meu pai me dava parte da colheita de fumo, né? E eu ajudava ele a trabalhar, de sol a sol. Eu não tive muito estudo. Lá em Alto Sampaio, onde a gente morava, só tinha escola até a 5ª série, né? Então, estudei até a 5ª série e naquela época, quando eu me formei na 5ª série, a gente não tinha opção para estudar. Não tinha transporte escolar, ou o pai levava, não tinha como buscar e levar? Não tinha. Ou teria que se mudar para uma Ou teria que se mudar, mas eu tive que ajudar a trabalhar. Depois, mais tarde, sou de uma família de 5 irmãos, né? Eu tenho mais 4 irmãs. As minhas irmãs, quando elas se formaram na 5ª série, naquela época já começou a ter transporte para ir para a cidade de Série e elas foram estudando lá. E isso me incomodava muito, né? Porque eu me sentia inferiorizada às outras pessoas, porque eu não tinha oportunidade de estudar. E eu tinha vergonha de falar com as pessoas, porque eu me sentia um burrinho, né? Só que era uma coisa que me incomodava, mas eu pensei, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso aí, né? E minhas irmãs chegavam da escola no final do dia, eu pegava os livros e os cadernos delas para estudar. E estudava, lia tudo e fui evoluindo ali. E aí, mais tarde, a gente se mudou lá para a linha Terezinha, lá no interior de Venâncio Aires. E aí, naquela época, a gente tinha muita dívida, porque o pai tinha comprado terra e tudo mais, aí também não podia estudar. Tinha que ajudar a trabalhar para pagar. Ajudar a pagar. E daí passou-se alguns anos, a gente pagou essas dívidas, né? E aí minhas irmãs estudavam em Mato Leitão, né? E aí, nesse meio tempo, também surgiu a oportunidade de fazer o supletivo do 1º grau, né? Eu me inscrevi. E aí fui fazer o supletivo do 1º grau em Santa Cruz. Num final de semana eu passei todas as matérias. Porque já estava estudando. Já estava estudando. E eu passei com boas notas até. E aí isso me animou até, né? Eu pensei, que legal, consegui passar todo o 1º grau. A tua autoestima melhorou? Melhorou bastante. E aí, aí eu comecei a me preparar para o supletivo do 2º grau. No ano seguinte, eu fui fazer o supletivo do 2º grau. E aí eliminei 4 matérias no supletivo. Aí eu pensei, mas não é isso que eu quero. Não quero somente passar, eu preciso aprender mais, né? E aí eu convenci o meu pai. Naquela época passava ônibus, né, lá na frente da casa. E aí eu convenci o pai a emprestar o carro dele para poder levar minhas irmãs para a escola de noite. E aí comecei a fazer o 2º grau integral, todas as matérias de noite, né? Só que, tinha feito o supletivo do 1º grau, tinha muita coisinha que ficou para trás, que pula, né? Então, no início, assim, eu passei por bastante dificuldade, mas eu me esforçava muito. Chegava em casa, eu lia, relia o conteúdo. Dentro de sala de aula também, eu prestava muita atenção. Para recuperar o tempo. Para recuperar o tempo perdido. E graças a esse esforço todo, Joel, eu consegui ficar entre os 3 melhores alunos da turma, né? Porque a maioria não dava importância ao estudo, ficava bagunçando e tudo mais. E eu não, eu ficava focado, atento para aprender. E aí, em 3 anos, me formei no 2º grau e aí comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer Química Industrial. Química Industrial, né? Que matéria, hein? Bem difícil, mas foi legal. Eu não cheguei a me formar em Química Industrial, fiz 6 semestres. Daí, nesse meio tempo, a gente abriu a Sintonia da Moda.
E aí eu fui vendo que a química industrial eu não iria aplicar No comércio. No comércio. Acabei trocando o meu curso para técnico em vendas, onde eu me formei depois. Então, meu histórico escolar foi por aí, né? E quando tu olha para trás, te arrepende de alguma coisa, não? Não, de jeito nenhum. A gente tem que se arrepender do que a gente não fez, né? Mas eu abracei a oportunidade, né? Então, hoje, quando a gente acompanha as alunas, muitas vezes nas escolas, quando a gente visita, a gente vê que a maioria não dá valor, né, ao estudo. E eu... talvez porque nunca faltou. É mais ou menos que nem a alimentação, tu não dá importância porque nunca faltou a comida. Exatamente. Quando falta, tu começa a enxergar ela de maneira diferente. Exatamente. Então, quando tu tem oportunidade, tu abraça com toda vontade, tu consegue, mesmo tendo dificuldade. Eu estudava, não sou muito inteligente, não. Eu sou esforçado. Então, isso que faz toda a diferença. Eu fui assistir a palestra do Dunga uma vez, ele falou que ele nunca foi o melhor jogador do time. Mas ele não tinha, ele dizia, no time que eu estava, alguém mais dedicado do que eu. Todo mundo parava para treinar, na época não treinava na chuva, ele treinava na chuva, ele corria, né? Não tinha tratamento de lesão como tem hoje, porque ele diz, vários eram melhores do que eu jogando futebol, mas nenhum tinha mais vontade do que eu. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E aí foi em 2007 que a gente abriu a primeira a Sintonia da Moda. 2007. Né? 2007. É uma sociedade familiar. Tá? A minha irmã Janaína, ela toca hoje ainda à frente, ela e minha esposa tocam a loja de moda. Depois de alguns anos eu acabei me empenhando mais nas óticas, né? Me envolvendo mais nas óticas e deixei a Sintonia mais para elas. Né? Mas ainda participo, né? 2007, então eu tinha juntado 35 mil reais até então, e a Jana, minha irmã, ela não tinha valor para entrar. A gente começou a primeira loja com 70 mil reais, me lembro até hoje. Meu pai emprestou os outros 35 mil e ele se tornou sócio da loja. E aonde vocês abriram a primeira? Porque a decisão, né? A primeira não dá para errar, né? Imagino eu. Não dá para errar. Eu tenho dinheiro, daí não posso errar esse valor, porque não vou perder. E é pior, né? Apostamos todas as fichas nessa oportunidade, né? A gente abriu a primeira loja, foi em frente ao Bradesco. Em Lajeado? Aqui em Lajeado mesmo. Tu morava em Venâncio, por que tu abriu em Lajeado? Porque a gente via que o comércio aqui na cidade de Lajeado tinha muito mais potencial do que Venâncio em si. E vieram morar daí para Lajeado? Como é que vinha todo dia? Viemos morar. Morávamos num albergue, né? Todas as irmãs juntas. Sério? Sim, era uma turma. Ou seja, a loja tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Tinha uma irmã minha que já trabalhava aqui, a Aline, da Impressione. Ela já trabalhava aqui. Ela, na época, trabalhava na obra Materiais de Construção. E aí isso também influenciou. Mas a gente morava tudo junto. Eram entre 4 irmãos, os 4 irmãos tudo tinham um namoradinho, né? Morávamos entre 8, era uma fusarca, né? Tinha que pegar a senha para dormir, diz, não, agora tu vai dormir. Depois. Exatamente. E Joel, assim, uma coisa que me marcou muito, né? Eu, nos primeiros 2 anos, eu vivia com um salário mínimo. Pagava aluguel, pagava minha despesa da moto, gasolina. E ainda não tinha carro, era moto? Não, era moto por muitos anos, né? E eu almoçava, era um pastel no pastelão ali, ou ali na folha pé, eu comia um pedaço de pizza com coisa de frango por cima ali. Isso era meu almoço, porque não tinha mais dinheiro. O pastel de ovo, né? Cara, foi muito tempo, né? Mas era importante. No início não foi fácil, porque eu não tinha conhecimento, né, do comércio, mas eu tinha muita vontade de aprender. Então a gente viajava todo final de semana, pegava uma sacolinha, ia para Santa Catarina, né, e fazia trocas, comprava um pouquinho junto. E de ônibus? De ônibus, sim. De ônibus ou Tupic, né? E uma coisa assim que eu me lembro, assim, que me marcou muito também quando eu comecei, né? No início éramos só eu e a Janaína, minha irmã, na loja, e ela tinha um namorado na época que ajudava também um pouco, né? E, cara, no início tu abre e, cara, a coisa não vai como a gente gostaria, né? Sim, E aí eu tive que sair para panfletar.
Isso para mim foi muito difícil, porque eu era muito tímido na época. Vergonha de falar com as pessoas e tudo mais. Mas eu tinha que fazer isso. Minha irmã ficava na loja. E como tu passava de casa em casa? Eu passava as ruas... Ou na rua, no centro? No centro, de loja em loja, eu ia para convidar as pessoas para vir conhecer a loja. Eu lembro que as primeiras 4 pessoas que eu abordei não saía, não conseguia falar, a língua travava, né? E aos pouquinhos isso foi se tornando mais natural, fui aprendendo, né? E aí foi acontecendo naturalmente. E o legal, assim, o que me motivou muito, tipo, eu descia o centro da Júlio, subia Bento de loja em loja. Antes do meio-dia chegava na loja, o pessoal vinha lá com um folderzinho dizendo: olha, eu vim porque você veio lá me convidar para vir conhecer a loja, e vinham comprar. Porque não é normal isso, né? A gente espera, quem quer me ver, vem aqui. Exatamente. E tu fez o contrário, eu fiz o contrário. De onde tirou essa ideia? Cara, era o que, junto com a minha irmã ali, era o que... Eu vou convidar o vizinho, vou convidar o outro. Exato, né? Então eu tinha que divulgar o meu negócio. Naquela época a gente não tinha nenhuma outra ação de marketing. Não tinha como investir em rede social, não tinha como investir em rádio? Não tinha nem o conhecimento, né? Então isso foi um grande divisor de águas aí. E uma das ações assim que deu muito certo na Sintonia da Moda foi uma promoção que a gente inventou, que é chamada Indique e Ganhe. Digamos, o Joel vem até a nossa loja, compra alguma coisa e ele ganha... Ganhava 2 cupomzinhos com o nome do Joel atrás no verso para indicar o amigo dele. O amigo ganhava 20%, 30% de desconto para vir comprar na loja. O Joel, por indicar, se indicasse 2 amigos, ganhava 30% de desconto na próxima compra. Então, isso foi fazendo com que a loja fosse conhecida muito rápido. E deu resultado. Muito resultado. Foi uma campanha assim que a gente acertou em cheio, né? Então, foi uma estratégia. E a ideia foi da onde? Tu tirou da onde? Cara, isso a gente bolou em conjunto, eu e minha irmã. Tu e a tua irmã. Ficava conversando como a gente vai trazer cliente. Pensando em estratégia. Já sei, aí vai melhorando a ideia. Exatamente. Então, essa foi a promoção assim que... depois o pessoal saía, botava o cartãozinho na carteira. Cara, tinha gente que voltava depois de muito tempo com o cartãozinho querendo desconto, né? Mas voltar vocês davam, cumpriu aquilo? Cumpria. Digamos, o Joel comprava, ganhava os 2 cartõezinhos, indicava um amigo, voltava a gente já mandava mensagem para o Joel. Joel, um dos teus amigos já veio comprar, você já tem 20% de desconto. Se o outro também vier, você vai ter 30%. Então, foi muito bacana essa promoção que a gente fez. Né? Pô, que legal. E o que foi mais difícil para ti? Foi a comunicação? Foi manter o estoque? Porque quando está esperando, tu precisa vender e precisa repor. Saber o que comprar, talvez comprar o que não vende. O que foi... deve ter muitas, né? Mas é uma das coisas difíceis. No início, a gente errou muito das compras. Errar compra. Errar compra foi... eu lembro que a gente comprou uns jeans lá que ficaram muito tempo parados na loja. nem dando o pessoal queria levar, né? Mas eu acho que para mim o mais difícil assim foi a questão de não estar preparado para vender, não ter me desenvolvido antes, né? Eu aprendi na prática, né? Aprendi na prática e depois, mais tarde, eu fiz vários treinamentos também que me ajudaram muito, né? Mas tu ter esse conhecimento antes faz toda a diferença, no meu ponto de vista. Eu teria acertado muito mais... Não teria sofrido tanto. Não teria sofrido tanto, com toda certeza. Porque venda é uma arte, né? É uma arte. Saber vender é uma arte. Saber vender é uma arte... conseguir te relacionar bem com as pessoas faz toda a diferença, né? Né? Tu compra dos teus amigos, né? Às vezes o preço não é o mais importante. A primeira vez pode ser o preço, a segunda não, né? Tu compra de quem tu te relaciona, muitas vezes, né? Não é só preço, na maioria das vezes. Isso aí. Talvez o preço vai fazer a primeira compra. O preço ele é importante também, tá? É um conjunto. Mas ter um bom atendimento é muito importante. E no início lá também sofri bastante preconceito. Porque imagina você, um homem atendendo dentro de uma loja de moda feminina, né? Então isso também
E aí, naquela época, meio ogrinho também, então. Mas depois foi passando, as pessoas foram conhecendo e atendendo as pessoas com carisma e com vontade, e já a coisa começou a fluir, né? Essa barreira foi se quebrando. E por que tu migrou da Sunida Moda, né, uma loja de moda, de confecção, para o Mercadão dos Óculos, de óculos e ótica? Como é que foi essa mudança aí? Pois é, Joel. Então, acho que uma parte também que eu queria colocar aqui, depois de 2 anos de loja Sintonia aberta, eu tinha pago todo o investimento inicial. Então, 2 anos. 2 anos eu demorei para pagar o investimento que eu tinha feito. Mas durante esses 2 anos, tu não tirou dinheiro da loja praticamente, só o básico? Não, só o básico. Eu ganhava um salário por mês. Um salário mínimo? Vivia com um salário mínimo por mês. Eu e minha irmã. Era assim, né? Mas depois gerou frutos. Aí eu sempre fui muito seguro, né? Muito pé no chão nos negócios, né? Isso aprendi com meu pai, né? Meu pai sempre foi muito rígido em relação às contas, né? Para manter tudo em dia. Tu só compra quando tu tem dinheiro, né? Então, a gente comprava tudo à vista. Ainda hoje, a gente compra. É o lema de vocês. É isso. A gente começou assim, deu certo e continua assim, né? Então, foi um aprendizado junto com meu pai, né? Aí, depois de 5 anos de Sintonia da Moda, naquela época já estávamos muito bem, já tínhamos vários funcionários trabalhando com a gente, né? Tínhamos crescido bastante em número de vendas, né? Aí eu sempre tive vontade de ter mais algum outro negócio que não fosse só a loja de moda, né? Que a gente sabe, aprende com outras pessoas que não é bom a gente botar todos os ovos no mesmo cesto, né? Uhum. E eu sempre tive essa inquietação em espírito empreendedor, né? Ficava analisando outras oportunidades, né? E aí, nesse meio tempo, na faculdade, eu conheci o Wilson. E aí ele era um entregador de flyer antigamente. Entregava flyer nas ruas, volta e meia vinha lá conversar com a gente. E a gente foi criando relacionamento, afinidade. Fizemos uma cadeira na faculdade juntos. E aí ele trabalhava lá com o Maurel. Eu tinha na época uma loja de biju ali, que ele tocava à frente. Aí eu até falei para minha irmã, disse, Jana, esse menino ali, eu acho que ele tem potencial, seria interessante a gente convidar para trabalhar junto com a gente, abrir mais uma loja da Sintonia e ele tocar à frente. E aí, na época, a Jana não... Achou que não era o momento. Não era o momento, ela não tinha essa vontade, né? E aí eu pensei, então, já que ela não tem interesse, eu vou pensar em alguma outra oportunidade. E aí comecei a analisar outros negócios. Daí eu pesquisei a feira de franquias de São Paulo. Comecei a pesquisar todas as franquias que estavam expondo lá na feira, uma por uma. E aí, quando eu... Não importava o setor. Não importava. É o que estava dando certo. Exatamente. Quando eu cheguei no nome Mercadão dos Óculos, aí eu entendi qual o negócio, o formato de negócio. Eu pensei, isso aqui não tem aqui na nossa região. Uma ótica mais popular, onde o cliente pode chegar, pode pegar as armações, os óculos e provar por conta, não precisa esperar que o vendedor tire embaixo do balcão e ofereça para ele, né? Sentir mais à vontade na loja. Sentir mais à vontade, valores bem competitivos, né, em relação ao mercado. Pensei, esse negócio aqui eu acho que tem muito potencial. E na época a franquia tinha recém sido lançado. Eu acho que foi lançado em 2013 e eu comprei no final de 2014, né? Analisei o negócio, mostrei para o Wilson também gostou da ideia, né? E tocamos ficha. Depois de alguns meses a gente já estava abrindo, né? O Wilson, na época, não tinha conhecimento sobre o ramo óptico, né? Tinha conhecimento sobre o comércio. No início também tivemos muita dificuldade na Mercadão dos Óculos, porque era uma marca desacreditada, né? Porque ninguém... uma ótica vende armações baratas ou lentes baratas. Um produto novo no mercado constituído. Isso. Ninguém queria trabalhar com a gente.
Eu tive que catar o que sobrou do comércio, né? 2 meninas aí que ninguém, quase ninguém queria, né? Diz, eu vou acreditar em você. Exato, mas a gente contratou e desenvolveu elas, e elas tinham vontade de aprender. E, cara, deu muito certo, né? No início, passaram-se 10 meses. Eu lembro que o Wilson chegou no final do dia, eu passei na loja e disse, Wander, se tu me convidasse hoje de novo para ser teu sócio na ótica, eu não iria querer mais. Porque a gente estava... aquela questão de investimento, capital de giro, né? Vendia no dia para pagar os boletos do dia, né? Eu disse, Wilson, calma. É normal, no início é normal ter dificuldades, né? E aí, passou-se mais alguns meses, a gente conseguiu fazer o giro, né? E aí, aprendemos, né? Como trabalhar, começamos a trabalhar com melhores lentes, né? Vender mais valor agregado, então lentes de maior qualidade, equipe mais treinada também já desenvolvida, e aí a coisa começou a fluir melhor. Em 1 ano e meio a gente já estava abrindo a segunda. Então foi uma virada de chave, né? Naquela época, se talvez eu não fosse tão persistente, teria desistido por ali. Teria desistido por aí, ou também se não estivesse tão preparado, porque eu me lembro quando eu comecei a Mercadão dos Óculos, o valor que eles me disseram que eu precisava para investimento, eu tinha 2 vezes o valor do investimento, como um capital reserva, né? E talvez se não fosse isso, o negócio não teria dado certo. Porque aí chegava num ponto onde não teria tido dinheiro para pagar as contas. Para né? dar o giro. Para dar o giro. E hoje são 8. Aí foi crescendo. No segundo ano a gente já abriu o Venâncio Aires. Demos muita sorte na escolha da equipe de Venâncio. As 2 primeiras meninas que a gente contratou lá, hoje estão lá ainda, se tornaram minhas sócias, inclusive, né? E aí foi crescendo. Depois para Santa Cruz, abrimos Santa Cruz. Depois para Caxias. Hoje em Caxias a gente tem 2 lojas, né? E depois eu também abri Porto Alegre. Aí Porto Alegre mais tarde acabei vendendo para assumir mais as lojas daqui. Ficar mais focado aqui. Exato, viu? Só acabou saindo, né? Depois de um tempo. Daí eu acabei tocando mais frente das óticas. Ficando sozinho daí. Ficando sozinho junto com as outras meninas, né? Que o meu modelo de negócio, Joel, ele é mais voltado a ter pessoas, sócios operadores, né? Então, graças a Deus, Deus sempre botou pessoas boas na minha vida, né? E eu também sempre soube valorizar elas, né? Entender quando as pessoas realmente têm vontade, investir nelas para que elas se desenvolvessem, né? E muitas delas acabaram se tornando minhas sócias. Que legal. Né? Ou seja, confiar nas pessoas é importante, né? Confiar é importante, tá? Quando tu tem a pessoa certa, é importante confiar. Mas também já levei alguns tombos também, né? Então, é o preço que se paga. É o preço que se paga, né? Tem um ditado, não sei se tu acredita nesse ditado, que quem não confia não é confiável. Tu acredita nisso ou não? Eu acredito. No início, o Wilson tocava as óticas, né? Por um bom tempo. Eu já estava com 7, 8 lojas, ainda o Wilson continuava tocando. O Wilson ou os outros sócios continuavam tocando a loja. E eu estava muito envolvido no operacional da Sintonia da Moda. Eu entrava de manhã, saía de noite, só Sintonia da Moda. E aí eu levei um tombão lá em Caxias do Sul, uma gerente lá me passou a perna bem feio, né? E aí eu vi que eu precisava mudar. Eu precisava me envolver mais nas óticas, ficar um pouco mais próximo, né? E aí ali foi uma mudança de chave para mim, porque aí mergulhei mais de cabeça nas óticas e aí comecei a ganhar mais dinheiro também. Quando tu te dedica, tá focado. E aí tem um outro ditado importante. O boi engorda com o olho do dono. Exatamente. Tem que estar junto ali vendo. Tem que estar bastante presente, né? Pode até não estar... Eu lembro de um curso que eu fiz pela Steel, em que diz o seguinte, ó, que o proprietário chega na loja, ele precisa, 1 vez por semana, a Steel recomenda isso, pegar o chimarrão, né, aqui no sul, ou o cafezinho, e aí ele recomendava sair da loja lá para o outro lado, ficar olhando a fachada, por que um cliente entrou, por que saiu, por que entrou e não levou nada. Por que o outro estava do lado da rua, olhou e entrou, o que fez ele entrar, comprou. E diz que o dono, ele não deve estar só no operacional.
ele tem que enxergar coisas que os outros não enxergam. Exatamente. Isso é super importante. Estar próximo à equipe, mas saber delegar também. Isso é importantíssimo, né? Não adianta tu querer fazer tudo, porque às vezes tem muitas pessoas, muitos amigos inclusive, que dizem: eu tenho dificuldade de passar as coisas para confiar na equipe, né? Mas quando tu não confia, tu não vai crescer, né? Não cresce. Não cresce. Vai ficar estagnado. Exatamente. Bom, e cheio de serviço, Tonia da Moto, Mercadão dos Óculos, 8 lojas, né? 8 lojas. Aí diz: eu tô com tempo sobrando. Como é que não foi bem. E aí eu vou abrir uma loja para alugar materiais de construção. Como é que foi isso? Não vou dizer que foi tempo sobrando, tá? Porque isso não é, né? Mas me surgiu uma oportunidade, né, de entrar num novo negócio. Eu sempre tive vontade de ter algum negócio no ramo de construção, porque eu, desde pequeno, sempre gostava muito de estar próximo de reformas, de construção, entender como funciona. Mas eu também não queria estar diretamente na construção, me envolver na construção, porque eu sei que exige bastante comprometimento, né? E aí me surgiu a oportunidade de locação de equipamentos para construção civil. A gente abriu agora no final do ano passado, em dezembro, a Mestre da Obra Locações. A Mestre da Obra também é uma franquia, Joel. A Mestre da Obra é a segunda maior franquia da área de locações do Brasil, né? Então, grande. Já está bem grandinha. Assim, eu cresci dentro da Mercadão e eu sei que eu vou crescer dentro da Mestre da Obra também, porque ainda tem muito mercado para evoluir aqui no Rio Grande do Sul. Tem muitas oportunidades ainda, né? E facilita muito, né? Porque antigamente você pensava: eu tenho que ter o que é meu. Né, eu preciso de um cortador de piso, um compactador de solo, né, que foi o lugar de ti lá. Mas hoje em dia se vê: por que eu vou comprar, pagar 7, 8 mil às vezes uma ferramenta se eu vou usar pouco? Né? Se é de uma vez, nem se fala, nem se cogita isso. Mas mesmo construtoras pequenas, não vale a pena esse investimento parado. Né? Exatamente. Depende do equipamento, depende da quantidade de uso, Joel. Vale muito mais a pena alugar do que comprar. Porque o equipamento ele exige manutenção também. Muitas vezes quando tu compra, tu deixa o equipamento jogado ali, tu não faz a manutenção adequada e aí quando precisa usar, ele não funciona. E sem contar também o valor do investimento, que muitas vezes é muito alto para tu imobilizar num equipamento que tu usa pouco. Fica parado muito tempo. Então, a Mestre da Obra ela chegou para facilitar a vida de quem trabalha com obra, né? Então, hoje existem muitos equipamentos que poupam muito tempo numa obra. Poupam tempo e até economizam, porque a gente sabe que a mão de obra na construção ela tem um impacto muito significativo no custo da obra. Então, tu tendo o equipamento certo, tu faz o que tu precisa fazer em muito menos tempo. Então, paga menos horas do funcionário. Está cada vez mais difícil de achar pessoas para trabalhar. Né? Então, ter o equipamento certo faz muita diferença. E tem muita máquina hoje para construção, né? Abrir parede, compactar, que a gente fala transportar, guincho, né? Imagina, antigamente, para levar para o segundo andar, eu trabalhei com meu pai também, com 14 anos em obra, e aí para levar o carrinho, botava no carrinho, subia. Hoje não se faz mais isso, né? Não se faz mais isso. Se judia, é mais rápido, né? Aluga o guincho, coloca para cima, né? Então, facilitou muito as coisas. Facilitou muito. Um exemplo prático, o compactador de solo, né? Que tu falou há pouco. Antigamente a gente socava tudo à mão, Tudo à mão. Pegava um pedaço de madeira pesado e fazia ali à mão um serviço que tu precisava muitas horas para fazer. Hoje, com o compactador de solo, tu faz em pouco tempo e o resultado do trabalho nem se compara, porque eu acho que você também já deve ter visto às vezes obras onde o piso cede. Ele cede porque não foi compactado da maneira adequada, né? Então é somente um exemplo de quanto que um equipamento faz a diferença, né? Aí tu bota ali uma betoneira, se tu faz, às vezes tu faz uma reforma ou tu vai construir somente uma casa, né? Cara, o custo do aluguel vale muito mais a pena do que comprar.
Então, o ramo de locações é um ramo bem promissor. Eu acho que tem um futuro bem bacana pela frente, é uma tendência forte de futuro, né? Verdade. Para conhecer um pouco mais, né, do Vanderlei Pool, esse cara batalhador aí, o que ele faz de hobby? O que tu faz para desopilar? A gente falou muito de trabalho, mas para te desestressar, pensar, criar, o que tu faz? Olha, Joel, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu nem praticava esportes. Eu ia para academia de vez em quando. E eu sou sócio do Clube Tiricaça aqui, né? E ali a gente tem uns amigos aí que me incentivaram a entrar no mundo do beach tênis. E comecei numa brincadeira e hoje a gente joga toda semana. A gente tem uma galera bem bacana. É um esporte familiar. A esposa joga, os filhos também participam, né? Então é uma integração muito legal. E tu vai te movimentando ali, e à medida que tu vai evoluindo, o esporte se torna cada vez mais bonito, né? Então, hoje temos um grupo bem grande de amigos aí que todos praticam esporte. Então, e não é só esporte, então, pelo jeito, é o esporte, a companhia, a risada. Exatamente. Então, tu acaba se desestressando quando tu te reúne com os amigos aí. Que saltem, o Clube Tiricaço, o maior clube aqui, né, da região, para quem almoçava o pastel e agora fazer parte. Tu olhando para trás, o que tinha? Nossa, imagina, 20 anos atrás eu não tinha condição nenhuma, né? Hoje graças a Deus, eu evolui muito, né? Qual o nome da esposa e os filhos? A minha esposa, Graciele Bon, ela também é natural lá do interior de Venâncio Aires, né? Conheci ela também, logo foi no primeiro ano que a gente tinha a Sintonia da Moda, e é uma pessoa muito batalhadora também, trabalha junto nas lojas de moda. E eu tenho 2 filhos, o Caio, de 12 anos, e o Lucas, de 6, né? E eles, quando cuidam da tua história, sabem, né, tudo que vocês passaram aí? O que tu tenta passar para eles? Pois é, Joel. É um grande desafio, né? Eu conquistei tudo que eu tenho através das minhas próprias forças, né? Vai ser um grande desafio fazer com que eles valorizem tudo isso, que eles também deem valor e que eles deem andamento àquilo que a gente já conseguiu conquistar, né? Que eles tenham vontade de tocar as empresas, né? Que depende muito do que eles... Mas eu percebo assim, o Lucas já tem mais vontade de aprender, né? Quando ele pode ir junto lá na mestre da obra, pai, vamos lá na mestre da obra, vamos construir alguma coisa. Então, é importante a gente envolver eles mais, né? E o Caio, assim, também já diz, olha, eu quero seguir nas lojas do pai, junto com o pai, né? Que legal. Só que tem que aprender desde o zero, né? Então, será que ele vai entender que ele não é o que eu faço hoje? Ele vai ter que começar lá, entender como funciona. Começar de baixo, atender os clientes, aprender a vender, né? Então, é um grande desafio passar isso para eles, né? E talvez nem fiquem, né? Talvez não fiquem. Talvez escolha uma outra profissão e tá tudo certo. Tudo certo também. Tá tudo certo, né? É verdade. Que bom que tu pode proporcionar isso para eles, né? Exatamente, né? Então, antigamente eu trabalhava muito. Hoje eu já me dou o luxo de também curtir um pouco mais, né? Aproveitar um pouco mais a vida, praticar um esporte. Ficar com a família. Ficar com a família. Gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, né? Então... E às vezes tu ainda vai no pastelão ali no Mário comer pastel com ovo, não? Cara, já faz muito tempo que eu não vou. Já faz muito tempo. Tenho que ir lá. Boa lembrada, Joel. Vai lá, Desmar, olha agora. Mas a pizza lá da Folha Pé, volta e meia, ainda vou lá. Ainda vai. É boa, né? É muito boa. É boa mesmo. Folha Pé é fantástica. Bom, Vanderlei, obrigado, viu, por ter vindo, contado para nós a tua história e compartilhado, né, as tuas dificuldades e também o que deu certo, né? E com certeza está inspirando muita gente aí, né, da onde tu veio, o que tu conquistou e do que tu vai fazer ainda, né? Porque tem muito espaço para crescer, é novo ainda, né? É, relativamente novo. Mas, Joel, eu queria te agradecer a oportunidade. Espero que os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aí também, minha história tenha servido de inspiração para alguns, né?
Eu acho que sempre tem alguma coisa boa que a gente dá para tirar. Todo início não é fácil, exige muita dedicação. Então, quando tu te dedica, dá o teu melhor, o resultado vem. Ele não vem, muitas vezes ele não vem na hora, mas com o passar do tempo, com a persistência, a tendência é que dê certo. Funciona. Funciona. Muito trabalho. Exatamente, trabalho. Não existe nada que dê certo sem trabalhar. Não tem, né? Tem, mas aí acaba depois sendo preso, como a gente às vezes. Pois é. O melhor é trabalhar, né? O melhor é trabalhar, né? E eu acho que a gente vive num vale muito próspero, Joel. Tem muita oportunidade por aí. Eu conheço bastante regiões do Brasil, né? Nossa região aqui ela é muito bonita. Então, só querer trabalhar que dá certo, né? Trabalha certinho, né? Não faltam oportunidades para trabalhar. Olha o mercado de trabalho ali. Inclusive nas suas lojas, né? Tá sempre precisando de gente, sempre não tá? Sempre tá precisando de gente. Gente qualificada. Exatamente. Inclusive estou contratando na mestre da obra, né? Viu? Um abraço, Vanderlei. Obrigado. Valeu. Um grande abraço, gente. Este Vanderlei Pool, quem será que na semana que vem vai estar sentado conosco, contando a sua história, conversando, né? Nos ensinando como a gente hoje. Muito importante, viu, Vanderlei? Obrigado por ter vindo aqui. E o podcast fica hoje por aqui. Semana que vem tem mais um entrevistado.